Fala cafezeiro, o vídeo de hoje é pegando a onda do rapadura. Eu vou explicar para vocês como deixar o seu café ainda mais doce, mas obviamente sem colocar o açúcar. Vamos pro vídeo e entender como elevar a doçura do seu café. Esse vídeo nasceu da pergunta de um dos nossos seguidores aí, que eu vou deixar aqui a pergunta que a pessoa fez, e essa pergunta nos intrigou. Porque comeu muito trigo. E aí a gente viu que realmente existem várias coisas que são possíveis a gente observar para que a gente possa estar tomando a decisão de fazer, de preparar um café um pouco mais adocicado. Então o primeiro ponto é, obviamente, você escolher um café que já tem uma doçura natural, que seja colhido maduro, e isso vai interferir diretamente na doçura natural da sua xícara. É o que a gente chama aí, então, dos cafés especiais, que passam por esse processo de colheita manual, seletiva, só dos grãos maduros, e isso gera um impacto gigantesco quando o assunto é doçura na sua xícara. E para você que ainda não entende ainda desse universo de café especial, não sabe o que é um café, muito menos o que é um café maduro, vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala aí um pouquinho desse processo do como construir um café especial. Então você detectou aí que o café que você escolheu é especial. E aí tem outra coisa que você pode olhar e acaba sendo um aspecto visual, o qual você vai ter mais certeza se isso está certo ou se isso está errado, que é a torra, a distinção de cor desse café. Provavelmente no pacote tem em algum lugar aí uma marcação escrito torra clara, torra média, torra escura, e às vezes está escrito uma coisa e está entregando outra. Então a torra é um aspecto visual qual você consegue mensurar. Uma outra questão relacionada à torra que é super visual, se a torra estiver ruim, além obviamente da tonalidade escura do grão, ele vai estar completamente envolvido por um óleo, que é o óleo que deveria estar dentro do café, e aí a torra excessiva faz com que ele saia para fora e comece a gerar aí o que a gente chama de carbonização. Vou deixar um vídeo aqui até um pouco mais técnico que a gente falou do sistema de avaliação da torra, que é o Agtron, que aí lá você vai entender o quanto pode variar essas tonalidades. Agora, o terceiro ponto é o seguinte, está ligado a uma avaliação, que eu diria que é um pouco mais abstrata, que é a descrição de sabor. Por que eu quis dizer que ela é um pouco mais abstrata? Porque vai muito da sua habilidade de identificar os sabores que estão descritos ali naquele pacote de café. Pode ser que você está começando agora no universo de café e pega um café que está escrito lá, nota de amora, e aí você vai provar, vai ter gosto de café e não vai ter gosto de amora, mas com o tempo você vai apurando o seu paladar, entendendo mais essa questão das notas sensoriais. Inclusive vou deixar aqui no card também para vocês um vídeo que a gente fala de forma mais detalhada sobre essa técnica, de como chegar na avaliação de sabor de um café. Porém, a avaliação e a descrição sensorial, elas podem nos apresentar, eu diria, cafés mais adocicados. Como, por exemplo, se você pega um café que na descrição tá lá que tem notas de rapadura, então provavelmente trata-se de um café mais doce do que o comum. Isso pode ser um ponto de tomada de decisão na hora de comprar um café mais doce. É sempre bom entender o que está escrito, porque muitas embalagens já estão te avisando que ali tem um amargor, mas um amargor que provavelmente é desejado dentro daquele café especial, como por exemplo, quando vem uma nota escrita assim, nota de caramelo tostado. O caramelo tostado ele tem um certo amargorzinho, mas é um amargor do bem. Nota de chocolate meio amargo, então o nome já fala meio amargo, mas ainda continua no universo do amargor desejável. A descrição sensorial pode sim ser uma tomada de decisão para que você possa estar adquirindo um café mais doce. Inclusive, uma atribuição legal de entender aí nessas descrições sensoriais é sempre quando fala sobre notas cítricas, o perfil de acidez do café, que é basicamente o inverso. Quanto mais ácido um café é, menor é a sensação do amargor na xícara. Um caso que a gente tem aqui na Unique é o nosso bourbon amarelo, que ele tem uma acidez um pouco mais alta, que remete à tangerina, e ele também tem um perfil na bebida que remete a mel, e tudo isso numa torra mais clara
e aí quando a gente prepara esse café da maneira adequada, gera a sensação que ele quase é nulo o amargor dessa bebida. Data de validade, né? E data de fabricação. Não adianta pegar um café muito velho e querer trazer uma doçura para aquele café, porque não vai existir mais. O frescor também tá ligado da maneira que você armazena o seu café aí em casa, né? Porque se ele fica em contato com oxigênio, temperatura excessiva e por aí vai, isso pode gerar uma oxidação e aí você vai estar anulando a doçura do seu café aí na hora de preparar. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala sobre armazenamento com algumas dicas bem práticas para que pelo menos essa variável aí você exclua da sua vida. Agora, um outro ponto. No mercado hoje a gente tem duas opções de compra de café. Café em grão e café moído. Quando você compra um café já moído, você já tem uma limitação ali, porque a moagem pode te trazer algum tipo de amargor. E a partir do momento que o café já está moído, ele acelera o processo de oxidação, pois ele está mais exposto. E isso também pode ser um problema relacionado ao café moído. Quando trata-se de café em grão, aí além de você ter essa proteção, que é o grão estar inteiro ainda, e você ainda vai processar ele para preparar o seu café, ele ainda vai te trazer o benefício de escolher qual é a espessura para que você deixe ainda mais doce o seu resultado na xícara. Se você já comprou, por exemplo, aí um café já moído no supermercado e foi tentar fazer uma prensa francesa, com certeza seu café ficou super amargo, além de ter dado errado lá na hora de preparar a prensa francesa. Por quê? O café do supermercado não está na moagem adequada para esse método. Então vamos para o preparo. E aí a primeira variável que a gente vai citar aqui é tempo de preparo. O quanto tempo o seu café vai demorar para que você possa servir ele. E aí basicamente uma regra genérica aí é o seguinte: o tempo de preparo mais lento, ele vai te trazer um pouco mais de corpo, doçura, menos acidez. Só que quando você erra esse período, vamos dizer assim, você pode trazer um amargor para a xícara. Então o tempo de preparo em excesso vai trazer o que a gente chama de super extração e vai amargar o seu café. O inverso seria um tempo de preparo mais rápido, mais suavidade, talvez uma acidez mais alta. Porém, se você não sabe controlar também esse tempo mais rápido, ele pode deixar o seu café mais aguado, sem sabor, né, sem retrogosto, mais insosso, é o termo que a gente usa, e ele vai ficar sem graça. Então o controle do tempo vai depender de acordo com o método, a moagem, a proporção que você vai utilizar e a quantidade de café que você vai servir. Então vamos lá, a primeira pergunta é: Gabriel, o método pode deixar meu café mais doce? Como funciona essa história? Tem alguns métodos que o barista acaba tendo mais controle sobre a extração, como por exemplo o V60, o Coar, a Chemex, né? Porque tem uma variável ali que é a forma que você vai jogar a água, enfim, isso pode acelerar ou deixar a extração mais lenta. Agora, tem métodos que já tem, vamos dizer assim, uma utilidade fixa, como por exemplo, a prensa francesa. Então o barista tem menos influência na reação do sabor quando o assunto é uma prensa francesa. Agora, o expresso, gente, o expresso é um método de preparo que eu não aconselho para você que está começando agora tentar interpretar a doçura no expresso. Porque realmente, além dessa habilidade de saber ajustar o expresso para que ele fique um pouco mais doce, a bebida expresso é muito concentrada e as pessoas acabam tendo uma dificuldade de fazer uma interpretação da doçura em um expresso. Mas também cabe um teste aí, né, para você que ainda não está acostumado com expresso, vai na padaria do Zé da esquina, pede um expresso lá e toma, memoriza esse café. Sai da padaria do Zé da esquina, vai numa cafeteria que você sabe que faz um trabalho legal e pede um expresso. E aí você vai descobrir pelo menos um nível de doçura em relação a 2 expressos aí. E para você que tem dúvida sobre método de preparo, caiu nesse vídeo de paraquedas, tá boiando no assunto sobre método, vou deixar aqui uma playlist que a gente tem aqui no canal de diversos métodos de preparo. Então o segundo ponto é entender a moagem, né? Cada método tem uma indicação de moagem. Lá nos nossos próprios vídeos aqui no canal, a gente recomenda uma moagem de acordo com a funcionalidade do método. Mas vamos lá, vamos pegar, por exemplo, um melita, né, que é um
um coador aí que você tem na sua casa, que é mais comum. Então o Melita hoje, a indicação para que a gente dá para ele, numericamente falando, seria mais ou menos 5, uma textura aí próxima de um açúcar cristal. Vou deixar aqui no card também um vídeo que a gente fala só sobre a moagem, para você entender o que quer dizer esse número 5, né? Então digamos que a gente fez esse teste nessa moagem média, e aí você provou o café aí e falou assim, nossa, esse café ainda tá me deixando um amargor, não me agradou. Aí um dos caminhos para que você melhore a doçura do seu café é talvez moer um pouquinho mais grosso. E aí você vai moer lá no 6. Mas fica de olho aqui até o final, porque a gente vai fazer um teste super prático para que você possa replicar aí na sua casa e entender ainda mais sobre o resultado e o impacto da moagem no seu café. A outra questão tá ligada à proporção, quanto de água para quanto de café. Então a gente sempre recomenda um ponto de partida, que é mais ou menos colocar 10 gramas de café e filtrar 100 ml líquida. O que vai acontecer é o seguinte, a proporção mais intensa pode dizer que está trazendo algum amargor aí para sua bebida. Conforme você vai diluindo o seu café, pode ser que o amargor dá uma reduzida. Mas toma cuidado também que quando você dilui demais, é sinal que você está passando muita água pelo café, pode sim te trazer um retrogosto mais amargo. Você tem que buscar o equilíbrio aí de uma proporção que vai te trazer mais doçura de acordo com o café que você escolheu. E aí tem um outro ponto que é a quantidade de café que você vai preparar. Principalmente no universo dos cafés de percolação, que são aqueles que a gente coloca a água em cima, a água passa pelo café e sai na xícara, sai na jarra, a quantidade é determinante, porque quanto mais café a gente colocar no suporte, teoricamente mais grosso tem que estar a moagem, porque você vai aumentando a barreira e isso pode trazer algum amargor para sua bebida. Eu fiz também um vídeo falando só sobre isso, né? Então para que você possa entender um pouco mais dessa quantidade nesses métodos, não deixa de acessar o card, que nem sei se cabe mais card nesse vídeo. Não deixe de acessar o card aqui e entender um pouco mais sobre essa quantidade de café que você vai colocar em relação ao volume que vai ser servido. Então, gente, só uma observação. Toma cuidado que eu tô dando uma série de dicas aqui. E aí você pode tomar a decisão de fazer tudo ao extremo. Foi. E pode ser que você vai ter uma água suja aí na sua xícara, né? Ao invés de café vai virar chá. Então não é esse o objetivo. Então, mais uma vez, é buscar o equilíbrio dessas variáveis para que você possa encontrar uma xícara de café mais doce. Então beleza, esses são os pontos principais, mas vou deixar aqui algumas dicas extras. A primeira é a água, relacionada à temperatura, né? A polêmica da temperatura da água. A água em temperatura muito alta pode sim extrair mais e chegar a um amargor indesejado. Pega uma água bem quente, joga no café, prova. Depois pega uma água antes do ponto de fervura, joga no café, prova. Então você vai perceber aí que conforme a temperatura vai elevando, a tendência do amargor é aparecer. A segunda dica é: será que você tem referência sensorial aí no seu HD, na sua memória, do que é um amargor? Do que é um café amargo? Vai lá no supermercado, compra um extra forte da vida, filtra ele aí, prova sem açúcar, memoriza essa sensação, porque isso aí é o extremo do amargor num café e vai estar presente em um café tradicional ou extra forte. Com essa memória sensorial, você vai perceber que todo café especial ele já está num nível de doçura muito elevado em relação aos extra fortes tradicionais. E aí que você começa a criar uma referência do que é o amargor em excesso e do que é um café com amargor desejável. Café tem um mínimo de amargor. Então depois de tudo isso, para fechar aqui, vamos lá na cozinha que eu vou fazer um teste de moagem com o mesmo café, seguindo a mesma regra, para que vocês possam fazer aí em casa e começar a entender essa relação de tempo e moagem em relação ao amargor da bebida. Então agora eu vim aqui para a cozinha, depois de tudo isso que a gente falou. Então a gente tem aqui, ó, 3 amostras de café, do mesmo café, né, para que a gente possa fazer esse comparativo. Porém, uma tá bem fina, uma tá mediana e a outra tá grossa. Aqui a gente tem 10 gramas em cada potinho desse e esse potinho comporta no máximo 170 ml de água. A gente vai colocar água quente e deixar em infusão
em até 4 minutos. Depois de 4 minutos, a gente vai misturar esse café para ele ficar mais homogêneo, limpar a superfície e aí com o auxílio de uma colher, pode ser uma colher aí que você tem na sua casa, a gente vai provar a superfície do líquido. Esse potinho você acha facilmente na internet, se você quiser, é um potinho igual o meu, né? É um potinho aí vendido pela Nadir Figueiredo, você pode buscar aí como potinho de sobremesa Nadir Figueiredo. Você vai achar aí que é o potinho de 170 ml. E, inclusive a técnica que nós vamos utilizar aqui, ela é bem semelhante ao que a gente faz num laboratório de classificação e degustação. Então segue uma regrinha aí. Mãozinha trouxe a água aqui pra mim, obrigado, mãozinha. E é bom para a gente ter uma exatidão aí no tempo de infusão, um auxílio de um cronômetro para que você possa... Opa, mãozinha tá eficiente, ó. Pode ser do celular. Vamos pegar o celular da mãozinha aqui. E aí na hora que você colocar a água, marca o tempo inicial, tá? Colocou a água, joga a água, cobre a amostra de café. Cobre a outra amostra. E cobre a outra amostra. Tá mais grosso, naturalmente ele absorve a água e aí aquele pedacinho de café que tá maior, ele começa a saturar e eu percebo que tem uma camada de café boiando aqui sobre a minha xícara. O que tá mediano, tá bem homogêneo ali, saturação, né? Não tem nada extravagante, eu diria assim, mas eu também percebo que tem uma camada de café boiando aqui sobre a xícara. O que está mais fino, é possível notar que boa parte já saturou e decantou, já está no fundo da xícara e a superfície me parece um pouco mais com a crema do café, né? Já tem mais bolhas. O tempo que a gente está aplicando aqui também é um tempo, vamos dizer assim, técnico. E aí alguém me ligou aqui agora, minha mãe tá me ligando, atrapalhou meu cronômetro. Não vou atender ela. Mãe, desculpa, mas você ligou na hora errada. Que deselegante. Totalmente deselegante. Então é um tempo que é utilizado também quando a gente vai fazer a degustação de forma técnica, né? Feito isso, deu 4 minutos, você vai pegar uma colher. Vou começar do mais grosso, que foi o que eu coloquei a água primeiro, tá? Então, ó, mistura. Aí só para não dar nenhuma interferência, vou limpar a colher aqui e vou misturar o outro. E vou misturar o que tá mais fino. Ó, só de olhar após misturar, a gente vê que a reação, né, do café em contato com a água é bem diferente. Aqui eu tenho um pouco menos de crema, né, vamos dizer assim, mas é uma crema com bolhas maiores. Aqui eu já tenho uma crema mais padrão, pode ser assim que eu posso dizer, né, ela tá mais homogênea. E aqui a crema tá bem feia, tá bem esquisita. Alguns pontos com bolha, outros pontos sem nada, enfim, então fica uma reação bem estranha nesse último potinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso provar a superfície, o líquido. Esse creme, normalmente, ele vai me trazer um sabor que não é muito bom, né? Vamos dizer assim. Então, vamos tirar esse creminho da superfície. Deixei um potinho com água aqui exatamente para limpar minha colher e esse creme não ficar passando de um copinho para o outro. Vamos para a análise em si. Vamos lá. Peguei o líquido. Vou soprar aqui também quente. Sujei a mesa. Não vou falar nada ainda, que eu preciso ter uma comparação. Vamos pro próximo. Vamos pro terceiro. Então, ó, aqui, ó, eu percebo que o café já está mais suave, tem uma cremosidade, né? Vale ressaltar que o café que eu coloquei aqui para ajudar a gente nessa brincadeira, eu peguei o frutado, né? Que é um café que já tem aí um amargor desejado, mas aqui ele tem uma certa intensidade maior, vamos dizer assim, que aí é um amargor desejado e vai pro lado do chocolate meio amargo. Só que aqui, na moagem mais grossa, eu percebo que esse amargor é super reduzido, o café continua cremoso, né, com o corpo presente, acidez média, né, e tudo que o café tem para oferecer, né, a nota frutada, a pegada do chocolate. Então aqui nada me agride, tá muito bom esse tipo de extração. Agora aqui o café já fica um pouco mais intenso.
o corpo prevalece, o retrogosto fica um pouquinho mais achocolatado, né? Mais pro lado do chocolate meio amargo, algo nesse sentido. Mas eu percebo que existe uma potência maior na bebida na moagem mediana. E o amargor, ele acaba aparecendo um pouco mais, mas ainda tá dentro do desejável. Agora vamos pro terceiro. O terceiro, gente, não mereço isso. Faz esse teste em casa. Vocês precisam passar por essa experiência. O terceiro, ele já começa a trazer um amargor indesejado. A moagem muito fina, o tempo de infusão em excesso para essa moagem começa a trazer uma astringência, seca a boca da gente e o amargor traz um incômodo. Então lembrando, é o mesmo café, o que a gente mudou aqui foi só a moagem, seguimos o mesmo tempo de infusão, a mesma proporção e a gente tem resultados aí completamente diferentes, né? Fica a dica, pega a funcionalidade do método, né? Entende como ele funciona e começa a partir de todas essas dicas que a gente deu aqui, ver quais delas você pode aplicar nesse método para diminuir essa sensação do amargor. Mas como eu já disse, o primeiro passo é o café. Se o café for ruim, gente, não tem milagre. E aí se você fez de tudo aí e o café continua amargando, vou te dar a dica de ouro. Põe açúcar. Mas isso é uma coisa que não pode ser. Aí vocês não esperavam, fala a verdade. No último caso, põe açúcar. É a única forma de resolver. Mas provavelmente se você tomou todas as decisões para melhorar a doçura do seu café e não conseguiu, provavelmente a matéria-prima que você está usando não tem qualidade, ou está oxidado, ou já está muito tempo moído. Algum problema tem nesse café aí, né? E aí não tem milagre, você vai ter que pôr açúcar. Então, galera, vou ficando por aqui até semana que vem, que se esse vídeo demorar um pouquinho para acabar, ele vai começar a amargar. Então, até semana que vem e até o próximo vídeo.